São João Paulo II, rogai por nós. Eu sou o Rodrigo Mourão, estou aqui mais uma vez, né, para falar de novo aí, depois de alguns meses sem gravar, tá, alguns atrasos no cronograma. Vamos falar hoje, você já está vendo aí no título, os tesouros escondidos no agora, né? E para falar comigo aqui, está aqui hoje a Mavi. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Rodrigo. Mavi, casada com o Guilherme, agora casada, né? Exatamente. Acho que no último podcast foi, inclusive, o do noivado. Foi, eu ainda não estava casada. Não estava. Mas agora já estou casada. Temos aqui a Carol, mãe Olá. do Bento, do Pepe e da Helena. Como está? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Já participou, Carol? Participei uma vez com o Legal. Gabs. Então, bem-vindo novamente. E o Gui? Oi, Rodrigo. É a minha Tudo primeira bem? vez. Primeira vez É gravando? a primeira vez. Pô, seja muito bem-vindo. E eu não sou o Gui da Mavi. Eu sou o Gui da Mavi. Pois é. Eu ia O falar, metaverso. já tem Sou o Gui da outra Mavi. Você tem que tomar muito cuidado, porque nós temos, incrivelmente, 2 Mavis e 2 Guis na Rede Missão, e eles são casados e namoram, né? Então, assim, o Gui namora com a Mavi e o Gui é casado com a Mavi. Só que não são esses dois que estão aqui, né? Exato. Então, vocês aí que só estão escutando a voz, quando a Mavi falar do Gui que ela é casada, é outro Guilherme. É outra E quando o Gui pessoa. falar da Mavi, É a minha noiva que é o... outra Mavi. Então, são noivos, né? Falei namoro, pô. Você não é o João Marcos, né? Então, ó. Não, incrivelmente, só outra coisa. Na Rede Missão, assim, eu conheço 3 Laianes na minha vida, né? 2 estão na Rede Missão, que é incrível, porque em 40 Sim. pessoas tem Laiane, né? É. E, enfim, tem uma que eu não gosto muito, outra que eu gosto menos ainda. Ah, que ótimo. Clima mais Vida saudável. fraterna boa aqui. Mas é isso. E aqui na gravação tá o Crema. Beleza, Crema? Tudo. Ah, tá sem microfone hoje, né? Então, muito... Vamos lá. Pessoal, a gente vai falar hoje... É um episódio mais livre, assim, né? Não tem um tema assim, vamos explicar esse tema, mas chamei vocês pra gente falar sobre, né? Quando a gente fala assim, os tesouros escondidos no agora, né? Como a gente aproveita, como a gente pode aproveitar, como um cristão, mesmo com a visão da vida eterna, como ele consegue aproveitar o agora, né? Então, acho que a gente pode fazer até uma distinção um pouco com essa ideia do carpe diem, né, que a gente escuta muito, assim, viva agora como se fosse o último dia da sua vida. De fato, pode ser, mas a gente tem uma vida eterna, né? Nossa alma teve um ponto de início, mas ela não tem um final. Vai ficar para sempre aí, ou no céu ou no inferno. Então, a gente tem sim que viver o agora, né? Pode ficar preso só no futuro ou no passado, mas com algumas adequações, porque existe uma vida eterna, né? Então, eu acho que até antes, talvez, de discutir a ideia, não sei como vocês preferem começar, mas como vocês veem assim, esse viver o agora na vida de vocês, né? Como é que a gente... E aí o termo, só para explicar para quem está escutando, eu acho que eu comentei com vocês, né, quando eu mandei, ele é um termo que eu escutei num áudio para dar o crédito, né, do Dr. Saulo Barbosa, que é um psiquiatra, e aí ele usou esse termo, eu falei, cara, quando eu escutei o áudio, eu falei, isso aqui é um bom tema, eu acho, para a gente discutir, né, que ele fala que no agora nós conseguimos encontrar vários tesouros, sabe? E a gente aproveitar isso, né? E aí ele discorre, ele tem um áudio que é muito bom, inclusive, depois procurem lá no perfil dele, né? Mas a ideia é que a gente vai falar sobre isso, assim, né? Mas como que vocês tentam... não sei se depois que eu chamei também... A Carol eu chamei bem mais tempo já, né? Vocês dois eu te chamei mais recente, mas... Não sei se depois que eu mandei, vocês começaram a pensar assim, no dia a dia de vocês, onde vocês procuram ou como encontrar essas coisas, né? Quando tu mandou, eu fiquei pensando assim, tesouro no agora. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Eu pensei, caramba, eu estava vivendo isso há pouco tempo atrás agora. Porque eu e a Mavi, a gente está vivendo esse tempo do noivado e tem muitas obrigações, muita correria, tem que resolver isso, resolver aquilo. E meio que a gente entrou no automático disso, tem que fechar contratos disso, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, e a gente não estava aproveitando esse período que é tão frutuoso, que é do noivado. E no dia que eu tive esse start, foi justamente quando eu estava editando o podcast do noivado da Mavi. Ai, que legal. Que você estava falando, tipo assim, a gente já está resolvendo muita coisa, mas a gente tem que também olhar pelo lado espiritual também, que a gente está querendo também, ou parte do noivado é uma preparação para o matrimônio. Ali eu vi, caramba, eu estou deixando passar uma graça muito grande, que é esse período do noivado, porque a gente está tão focado, tipo assim, tem que resolver esse problema, tem que resolver aquilo, a gente tem que
logo eu estava muito focado na frente. Tipo assim, pô, a gente tem que casar, que é o objetivo final, que é o objetivo principal. Então, tudo que é agora eu vou abrir mão, porque o objetivo final é aquele lá. Só que não, é quando eu escutei o podcast da Maria, eu falei, caramba, tem tantas graças escondidas aqui durante o caminho do noivado, da gente se conhecer mais, da gente tirar esse tempo, porque muitas vezes eu pensava assim, pô, a gente tem que economizar dinheiro, eu não posso sair. Pô, mas eu posso tirar um dia para eu e a Maria a gente sair, curtir, para falar sobre o noivado, aproveitar sobre aquilo, tirar um dia para a gente estudar mais sobre a nossa espiritualidade para o noivado. E eu pensei, pô, não existe isso. Aí quando eu comecei a parar para refletir, eu falei, caramba, eu vivo isso na minha vida e eu estava deixando essa graça passar. E a gente tem que estar atento a esses tesouros, velho, e é tanto no noivado. Semana passada mesmo, eu fui participar do SEGME, lá da São Francisco. Tinha dado um BO no meu trabalho, eu não queria estar lá. Tipo assim, eu não queria estar lá. E o meu trabalho era espiritualizar todas as equipes. Eu falei, velho, eu não quero estar aqui de jeito nenhum, não sei o quê. Mas eu entreguei para Deus. Falei, Deus, você me botou aqui, então vamos lá, né? Aí eu tava tipo assim, só vou aqui para fazer o que eu tenho que fazer mesmo e vou embora. Tipo assim, só queria ir embora para casa. Aí no primeiro dia, quando chegou a noite, a gente foi fazer uma espiritualização na equipe, eu acho que foi do lanche. Aí a gente tava conversando. Aí a Mari, que é uma menina que ela tem alguns problemas de saúde, ela já teve 3 AVCs, os médicos falaram que ela não passava de 5 anos, e ela com alegria lá falando, tipo assim, não, eu sempre venho trabalhar, eu me formei em Direito ano passado, tipo assim, e ela tem dificuldade na fala, ela tem dificuldade de não andar. Ali eu vi o cuidado de Deus, tipo assim, Deus me mostrando, tipo assim, olha, você não queria estar aqui, mas olha a graça que está aqui, tipo assim, o testemunho dela me tocou naquele momento. Eu falei, caramba, olha, eu reclamando aqui, resmungando, pensando no meu problema do trabalho, que eu só queria ir para casa para tentar resolver isso, e eu não estava aproveitando a partilha das pessoas lá, não estava aproveitando aquele momento com as pessoas, e Deus me resgatou naquele momento ali, naquele testemunho da Mari, que eu falei, caramba, ela poderia estar em outro lugar, ela tinha todo o direito de estar em outro lugar, mas ela está aqui. E eu, que tenho todas as possibilidades de estar aqui, estou reclamando e não estou aproveitando aqui o agora. Aí ele me deu um tapa na cara, tipo assim, pô, eu posso estar com o problema que for. Deus não dá tanta graça aqui nos momentos, tanto na dificuldade, tanto nas coisas boas. Então, eu tenho que realmente parar e observar os presentes que Deus nos dá no agora. E realmente são muitas oportunidades. Você estava falando do noivado, quando a gente foi fazer o curso, né, de noivos, enfim, a formação, e a gente já tinha um dating, tipo, acho que a gente tinha 3, quase 4 anos de dating. A gente falou, velho, pô, tem que fazer mais, assim, só porque é protocolar, sabe? Mas, na época, até o G instruiu um pouco isso. Ele falou, cara, vai lá, vocês vão ver que, nem que seja para você aprender o que é dado lá, para a gente tentar estruturar uma coisa. Na época não tinha, no então UCAT, né? Então, assim, para a gente tentar estruturar e tudo mais. E eu lembro que teve um encontro que foi sobre a morte. E aí tinha um dever de casa, né? Tipo, uma tarefa para você fazer, que era você conversar com o outro sobre a morte. E aí, tipo, pô, e se eu morrer? E se você morrer? E se... Como é que você acha, assim, da educação? A gente ainda não tinha filho na época, mas o que seria da educação dos nossos filhos? Enfim, os pais e tal. E aí foi engraçado porque a Monique... Acho que vai muito de personalidade, também escolhi homem, mulher, né? Mas a Monique falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, eu já pensei, porque se meus pais morrerem, eu tenho que cuidar da minha irmã. Se meu pai morrer, eu tenho que cuidar da minha mãe e da minha irmã. Se minha mãe morrer, seria, vamos dizer assim, o caso mais ok, porque ainda tem meu pai para cuidar da minha... Então, tipo assim, eu já tinha tudo meio que isso planejado nela. Nossa, eu nunca pensei nisso. E aí a gente começou a conversar, eu falei, mas a gente tem que estar preparado para a morte do cônjuge, assim. E aquilo ali, igual você falou, uma coisa que às vezes a gente nem quer estar, sabe? Quando você se coloca à disposição, você tira realmente uma grande coisa daquilo, né? E a gente podia estar olhando só pro casamento. E o G até falava que ele, meu sonho é um dia ver casais de namorados ou noivos sendo canonizados, né? E aí teve um caso recente agora que não foi canonizado, mas está num processo disso, né? Um casal que morreu, eu acho, uma menina, né? Uma menina que era uma noiva. menina que era noiva. E é isso, assim, você vê tipo aquele momento vivido com tanta intensidade, sabe, que deixa, que passa mesmo, assim, passou só da vida dela, tipo, a existência dela transbordou, sabe, para outros, ali, no momento que a gente tende a pensar que é passageiro, e a gente pode pensar isso, né, até quem está estudando assim, com a faculdade, que a gente fala, eu estou na faculdade para eu trabalhar um dia, mas, cara, ainda é um momento, assim, que dá para tirar muita coisa, né? Sim.
você falando, né, esse negócio da faculdade e tal, eu lembro que quando eu estava estudando para entrar na faculdade, eu tive um pouco desse pensamento mesmo. Poxa, será que realmente eu vou ser feliz quando eu chegar lá? Eu só vou ser feliz quando eu entrar na faculdade? E, de fato, minha faculdade foi muito legal. Mas eu sempre queria mais, queria mais. É aquela coisa que a gente sempre fala, assim, a gente sempre vai querer mais, né? Mas esse assunto sempre... Eu sempre refleti muito sobre ele, porque meu pai é muito mais velho, assim. Meu pai tinha 60 anos. Então, hoje, ele tem quase 90. E eu vou chorar. Certamente eu chorei falando sobre isso. Mas, então, tipo assim, talvez desde a minha adolescência foi uma realidade, fática para mim. Seu pai vai morrer provavelmente muito mais cedo que os pais das outras pessoas, sabe? E eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, minha mãe fez uma cirurgia e ela quase morreu também. Então, eu acho que eu cresci um pouco com essa áurea de, tipo, poxa, é possível que os meus pais morram a qualquer momento, assim, né? E, em algum momento, isso me paralisou. Tipo, foi muito ruim. Eu imagino que para o meu irmão, que é mais novo do que eu, seja pior. Mas eu lembro que eu sempre ficava me cobrando, tipo, putz, eu preciso aproveitar o agora, eu preciso aproveitar o momento que eu tenho com eles, mas, ao mesmo tempo, minha vida sempre foi muito corrida. Então, era um embate que eu tinha, tipo assim, não, mas eu preciso estudar para o vestibular, eu preciso estudar para passar no AB, eu preciso estudar para o mestrado, e não sei o quê. E depois que eu casei, eu acho que isso se tornou muito mais leve. Eu acho que eu tenho conseguido, né, um pouco melhor, aproveitar os momentos que eu tenho com eles. Então, viver realmente o agora com eles, assim. E eu tenho na minha cabeça alguns momentos que eu consegui parar para pensar, poxa, eu poderia estar com a minha família agora, sabe? Eu lembro que eu tenho um sobrinho que tem quase 5 anos agora, e quando ele tinha uns 6 meses, foi bem na época que eu estava estudando para a OAB, e eu estava, tipo assim, eu preciso passar, e não sei o quê. E, então, tipo assim, eu almoçava, subia para assistir aula. E aí teve um dia que eu estava subindo a escada, assim, aí eu parei e falei, cara, meu sobrinho nunca mais vai ter 6 meses, sabe? Tipo assim, nunca mais ele vai ter essa idade, eu vou poder brincar com ele desse jeito. Aí eu lembro que eu desci a escada e fui brincar com ele. E, para mim, isso foi tão leve. Passei na OAB plenamente, não teve problema nenhum. E aí, tipo assim, ontem isso aconteceu para mim muito claro também. Minha mãe foi para a cachoeira, enfim, ver tipo, com os irmãos dela. E meu pai tinha uma consulta e meu irmão também. E eu falei, não, mãe, tudo bem, eu vou com eles. Eu passei o dia inteiro com meu pai e com meu irmão. Isso não acontecia há muito tempo. E, tipo assim, putz, eu tenho um mestrado para entregar daqui a alguns meses, mas eu me permiti viver esse momento. E como foi bom, sabe? Tipo, porque cada ano que passa... Meu pai fala que ele tem um contrato com a natureza de que ele tem que viver até os 90 anos, pelo menos. Porque aí é quando meu irmão faz 20, né? E aí... E tá chegando. Ele teve filho com 70 anos. Ele teve filho com 70 anos. Depois pegar a receita com ele. Ele teve filho com 70 anos. E aí... E, tipo, esse momento tá chegando. Assim, eu não sei se ele vai morrer aos 90 ou não, mas é uma coisa que... E, Mavi, é muito louco porque, tipo assim, você pode morrer antes dele. Posso, tipo, exatamente. E isso é quando... É óbvio que, estatisticamente, não é né, o que é o esperado. Mas, assim, ainda pode acontecer, né? Sim, e, assim, é isso. Minha mãe teve um choque anafilático numa cirurgia e, por muito pouco, ela não morreu antes dele. Sendo, sei lá, 30 anos mais nova que ele, entendeu? Sim. E isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado até acontecer, sabe? Só você falando disso, tinha uma coisa que... Eu acho que no segundo filho, quando você falava esse negócio de, tipo, nunca mais vai ter 6 meses, pra mim, assim, com a Clarice, tá batendo muito forte isso, porque o Tomás vai crescendo e ele é a linha de frente, né? Então, de repente, ele não faz mais as coisas. E aí, tem um pouco esse sentimento com a Clarice, assim, que eu olho ela pequenininha agora, com 10 meses, e eu falo, cara... Passou essa fase do Tomás. E, assim, eu aproveitei. Eu não sou aquele que tem o sentimento de... Ai, meu Deus, passou muito rápido. Tipo, cara, passou muito rápido, mas eu aproveitei toda a infância do Tomás. Toda essa parte do Tomás eu aproveitei. Mas com a Clarice eu sinto um pouco isso. Eu falo, cara, daqui a pouco ela vai estar grande e não vai ter mais isso. E aí eu lembro que... né, de onde veio essa ideia? Quando eu escutei esse áudio, aconteceu alguns dias depois, assim... o Tomás, sempre que eu ia fazer ele dormir... Eu contava uma história para ele. Ele gostava muito de avião. Ele gosta muito de avião e super-herói, né? São as duas coisas dele, assim, né? Principalmente o Homem-Aranha.
E aí, sempre que eu ia dormir, era uma época que ele estava mais difícil de querer começar a dormir, não era nem o tempo que ele ficava no quarto, ele não queria entrar no quarto. E aí o quarto dele tem um mezanino, então tem uma parte que é bem mais alta, assim, e fica entrando o luar, tipo, ele sempre consegue ver ele à noite. E aí, às volta e meia, passa um avião, faz barulho, né? E aí, o jeito de eu convencer ele, eu sempre tinha que contar a mesma história. Que era, eu pegava ele e falava, filho... Aí eu fazia, tipo, imitava um barulho de avião e falava, filho, tá passando um avião. Aí ele, Aí eu, qual que é a cor do avião? Aí eu começava a fazer esse exercício com ele. Todo dia ele falava... Tipo, tinha vez que ele passava 10 dias falando a mesma cor, tinha dia que ele mudava. E é nessa, né? Eu falava, quem tá dentro do avião? Ele falava, tá o Homem-Aranha. Eu, e mais quem? O Thor. Ele tá com o martelo dele? Então ia nesse... Sempre fazia isso. E aí chegou um dia que ele simplesmente foi pra cama e deitou, pô. E aí nunca mais eu contei essa história pra ele. E, pô, é uma parada tão pequena, sim, mas quando aconteceu, eu tinha escutado o áudio do Saulo, tinha pouco tempo, né? E aí eu parei pra pensar assim, eu falo, cara, tipo, provavelmente nunca mais isso vai acontecer, sabe? Porque foi uma coisa de um momento pequeno, ali, sei lá, alguns meses da vida dele, e ele não vai querer mais, porque ele está em outra idade. Assim, talvez agora, ele com 3 anos, tem um dia que se eu pegar ali, ele até vai fazer, né, uma brincadeirinha dessa, mas não vai ser aquele momento em que eu tinha que fazer isso, sabe? E aí, cara, isso bateu muito forte, né? Eu falei, cara, já era, isso aqui passou. E que bom, sabe? Eu acho que a maturidade é justamente você entender uma parte dela, né, pelo menos, você entender cada pedaço de tempo, o que é passado, o que é presente e é futuro. Isso é um problema, Carol até é mais especialista que eu em criança, né? que um dos grandes problemas da criança é que ela não tem a perspectiva de futuro. Você fala assim para ela, espera agora que... Você quer um doce agora ou 2 daqui 1 hora? Ela vai falar 1 agora. Tipo, ele não está nem aí para daqui 1 hora, né? E eu acho que uma parte da maturidade, você vai vendo na criança, é justamente isso, ela entender que existe o amanhã, existe o ontem, então ela se posicionar no tempo também, né? Esse é um dos grandes degraus do amadurecimento da criança. E para a gente, eu acho que funciona assim, às vezes nós somos muito imaturos, porque a gente quer manter tudo no agora, a gente não quer colocar as coisas no devido lugar, né? No passado, que é no passado, o presente, que é no presente, e o futuro, que é no futuro, sabe? Não, tô falando agora aí dessa questão do amadurecimento, né? Desde que minha irmã ela entrou no Leonardo, a gente tem 10 anos de diferença. Aí ela estudava no Ideal, aí ela ganhou uma bolsa no Leonardo. Aí só que da minha casa pro Ideal é 2 minutos, da minha casa pro Leonardo é 20 minutos de distância. Uhum. Aí o combinado, minha mãe falou, não vou levar. Meu pai também, eu não vou. Eu falei, não, como a Júlia gosta de estudar, eu me comprometo a levar ela todo dia de manhã. Uhum. Só que para eu levar ela de manhã, eu tenho que sair de casa às 6 horas da manhã. Uhum. Só que para eu estar às 6 horas da manhã, eu tenho que ir para academia antes, todo dia eu acordo 4h30. Uhum. Então, para mim, é um sacrifício todo dia de 4h30 acordar. E já tem 3 anos nisso, e esse ano ela se forma. Então, tanto que eu fico brincando com ela, Júlia, quando é minha aposentadoria? Tipo assim, eu ficava olhando aquele olhar, tipo assim, meu Deus, acaba logo, acaba logo, acaba logo. Mas, tipo assim, é um momento que todo dia eu pego ela, a gente vai o caminho todo conversando, que a gente vai sempre... E esse ano tá acabando, tipo assim, por muitas vezes eu só queria... Nossa, acaba logo isso, tipo assim, essa obrigação, não sei o quê. Mas agora vocês falando, tipo assim, pô, tá acabando, igual, daqui a mês que vem, ela acaba as aulas dela, e a gente não vai ter mais esse momento de todo dia a gente... E você vai se casar. E eu vou me casar, tipo vai assim, sair de casa. E vou sair de casa. E assim, e esse sentimento é normal, né? A questão da maturidade não é o que você sente, mas é como você age diante disso. É normal ter esse sentimento de um dia querer... Cara, assim, tipo, pô, hoje eu falo isso aqui, mas óbvio que tem dia que eu quero jogar o Tomás, sei lá, eu falo, velho, vai lá pra cima, pô, dorme lá em cima, sozinho, né? lá em cima no mezanino, tá? Então... Céu. Eu acho que também, assim, essa questão, conforme vai passando os anos, muda também a sua visão, né, disso. Então, acho que é importante a gente ter desde sempre essa visão do tesouro, assim, né, do que a gente constrói agora, ou do que é importante agora, porque isso vai fazer diferença na nossa vida ali na frente também, né? Então, assim, por exemplo, hoje dentro da minha vocação, né, o Gui ainda não casou, mas assim, com certeza esses momentos que você tem com a sua irmã, por exemplo, lá na frente, quando você estiver com seu filho, você vai estar lembrando, né? E aí, às vezes você não vai querer fazer isso com seu filho. Você fala, nossa, que saco, por exemplo, igual sua mãe e seu pai, não vou levar. Mas aí você vai pensar, poxa, não quero levar, né, o meu filho e tal, mas você vai pensar, nossa, mas era tão bom quando eu levava minha irmã. Então isso ajuda a gente a construir, assim, são pedrinhas que vai nos ajudando a construir para chegar ao nosso objetivo final, que é a santidade, né? Então, assim, eu tinha, com certeza, quando o Rodrigo falou esse tema, eu fui procurar, né? Fui lá no Dr. Saulo,
para entender do que se tratava e tudo. E ele fala, eu vi pelos destaques dele, né? Ele mostra a filhinha, e é uma cena exata, assim como o Rodrigo falou, de colocar a criança para dormir. Acho que essa é a vibe assim do pai, caótica do pai. Ou é alimentação, ou é dormir. E aí eu fiquei, meu Deus, né? E engraçado, porque ele deu um exemplo que eu vivencio muito com os meninos, e assim, eu sempre olho e para os meninos, assim, vejo e acho bonitinha a criança dormindo, eu fico, meu Deus, coisa linda, eu fico assim, sabe? Mas eu não olhava com essa lente dele, de que, assim, vai passar. E quando a gente quer olhar, a gente vê o bonitinho, a gente esquece os 30 minutos antes do bonitinho, que assim, é um caos, né? Eu sou muito controladora nesse sentido da rotina da noite dos meninos, né? Então, quando vai chegar na hora, eu já vou ficando meio tensa. Vou começando, porque à noite é a hora que eu sento e, tipo assim, né? São aqueles minutinhos que eu fico, não tem nenhuma criança, eu vou fazer outras coisas. Mas aí eu fico naquela agonia, e nem todo dia dá certo, obviamente, né? Então, assim, mas eu sei que vai passar. Eu já passei por isso com a Helena, quando ela era, né, mais novinha. Estou passando com o Bento, com o Pedro na mesma fase, mas vai passar. Né? E eu vou aproveitar? Não vou aproveitar, porque eu lembro que com a Helena eu não aproveitava tanto. E aí, hoje eu paro, os meninos são muito mais agitados, dão muito mais trabalho, mas eu paro e falo, não, eu preciso vivenciar isso. Né? Então, assim, eu olho, converso com eles, e o Pedro Paulo é o mais caótico para dormir. Então, ele fica assim, vamos cantar uma outra música? Aí ele canta a Mãezinha do Céu. Aí, agora vamos São Miguel Arcanjo. Eu falei, a gente já cantou São Miguel Arcanjo? 3 vezes. Aí o Ícaro entra no quarto, o papai não cantou, Mãezinha do Céu. Aí, então, assim, nisso vai 30 minutos. Eu falo, cara, não é para entrar na onda, sabe? É foco. Mas quando eu saio do quarto, eu falo, bichinho, podia estar fazendo outra coisa, tá rezando. Entendeu? Assim, tá errado, mas vive aquele momento, né? Porque, assim, isso vai te ajudar a construir, com certeza, coisas lá na frente, né? Então, assim, eu acho que a cada momento da nossa vocação que a gente vive, a gente realmente tem que ajustar a nossa lente para poder vivenciar aquele agora, pensar também no futuro, né? Nossa, mas eu vou casar, vou vivenciar isso com meu filho, com meu esposo, etc. Não, mas isso é importante para você agora, porque isso vai te ajudar a construir ali na frente. Aí, quando chegar na frente, você vai conseguir enxergar com um outro olhar, né? Não que seja igual, né? Eu tenho 3 filhos, jamais não é igual a forma. Até o Bento e o Pedro, que são muito perto, não é igual. Sabe, a forma que eu tenho que lidar com o Bento é completamente diferente do Pedro Paulo. E, às vezes, me estressa de uma forma diferente também. Eles têm quantos anos, Carol? Só para... 1 ano de diferença. O Bento está com 4? O Bento está com 3 de maio, o Pedro Paulo com 2 de julho. Bem pertinho, assim, mais ou menos as mesmas fases, assim, críticas, né, da criança. Mas é diferente. E aí, assim, às vezes eu tento... E ainda tem, assim, o jeito que você lida melhor com o com outro, né? Porque você acaba se identificando mais, né, com o com outro. E ainda tem que ter esse cuidado também, porque senão você vivencia coisas com um que você não vai vivenciar com o outro, né? E você fala assim, tipo, nossa, mas não sei, não, o Pedro Paulo é bem mais fácil do que o Bento. E aí, tipo, começa a colocar essa... E, cara, é diferente, tipo, é muito diferente. Para mim, eu acho que tem uma diferença muito grande, porque o Tomás é homem e a Clarice é mulher. Então, quando eu vejo ela ali, tipo, já tem aquele sentimento princesa, de, tipo, uma princesa, assim. E eu ainda não coloco ela muito para dormir, porque como ela ainda tem 10 meses, então, tipo, ainda é muito mais com a Monique, né? E aí, às vezes, eu fico assim, quando eu consigo botar ela de tarde para dormir, sabe? Eu vejo ela dormindo no meu colo. E, cara, ela com certeza tem menos momentos estressantes comigo, assim, né? Porque também o Tomás acontece isso pouco. O Tomás está numa fase de 3 anos que é um pouquinho mais... Você estressa mais porque você consegue conversar com ele. Você fala, cara, não faz tal coisa. Ele vai lá e fala, pô, Tomás, acabei de falar. Tipo, ele já entende, né? Então, tu consegue ter essa... os primeiros filhos são grandes cobaias, né? E aí coitados, velho. Eu vejo hoje... Eu sou o filho mais velho, Eu sou mais velha também. Mas eu vejo hoje... Cobaia total. Cara, o Tomás, eu falo, meu Deus, filho. Porque aí tudo... Pra mim, assim, fica muito mais fácil, né? Acho que também... Que a Clarice é isso, assim, eu vou voltar pra dormir e já fica aquele, nossa, isso aqui vai passar, não sei o que, aí já vem mais, né? Com esse afeto, assim, maior, sabe? Mas uma coisa até que o Dr. Saulo fala, né? Que acho que você já deve ter visto lá no Instagram dele, que ele fala assim que um dos grandes problemas da gente não conseguir viver o presente é porque a gente não se adequa à realidade, né? Então, e assim... no sentido de que a gente cria um ideal na nossa cabeça e só que, o mundo não é feito do ideal da nossa cabeça. O mundo existe e as nossas ideias... A gente pode discutir aqui se existe ou não, mas, enfim, só existe existir no mundo das ideias, né? E aí, quando a gente olha e a realidade não se adequa ao que a gente pensa ou sente, é aí que a gente tem esse problema. Porque aí a gente acha que nós somos maiores do que a própria realidade. É o contrário, né? Aí, até o exemplo que ele usa é esse, né, que você falou de botar para dormir. Ele fala assim, eu preciso terminar um mestrado, eu acho que ele fala doutorado, alguma coisa assim.
E aí ele falava, ó, vou botar, não sei o nome das filhas dele, tá uma criança para dormir até 9 horas. 9 horas eu saio, vou começar a fazer mestrado até meia-noite. E aí ele fala que foi um dia que ele entrou e a menina lá. E ele tentando fazer ela dormir, a menina lá. E aí foi dando 9h30, 10 horas e nada dela dormir. E aí chegou a hora que tu vai ficando estressado. E aí ela olhou para ele e falou assim... E começou a cantar uma música para ele. E aí ele fala que esse que é a inspiração dele para esse tema, né, para o áudio que ele mandou. Mas que é isso, assim, se a gente parar bem para olhar, tudo isso, quando a gente começa a se sentir angustiado, é porque a gente quer que a realidade se molde ao que a gente acha que deveria ser. Uhum. Então, tal criança... É óbvio que você tem uma rotina e tal, e a maturidade, eu acho que ela é justamente você conseguir equilibrar todas essas coisas, né? Porque você olha assim, óbvio, tem que ter uma rotina e tal, mas, cara, a rotina não é 8h30 tem que dormir, sabe? Tipo, cara, tu vai dormir ali mais ou menos entre 8h20, 9 horas, 8h50, é o que você quer. E aí, quando você começa a colocar essas coisas muito num quadradinho, não funciona. E aí que a gente está falando de criança, porque criança é imprevisível, mas nós somos imprevisíveis também, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, criança é difícil, adolescente é difícil, mas adulto é um alecrim dourado. Perfeito, né? Mas eu senti muito isso quando eu casei, né? Eu sou muito controladora, principalmente com horário. Então, sei lá... Nossa, nem parece. Pois é. Não, tô brincando. Pô. Eu coloco... É porque eu atrasei para buscar o Rodrigo hoje. Mas é porque a gente tinha se programado para vir direto pro Instituto. Ele que atrapalhou, ele que entrou no meio. Não, tô brincando. Mas assim, às vezes eu coloco um despertador pro horário que eu preciso ir embora. Então, tipo, nesse nível. Exato, é isso. E aí, quando eu me casei, eu sabia que não ia ser simples cuidar de uma casa. E isso estava me assustando um pouco. Mas, de fato, não foi. E eu dei uma pequena surtada, assim, né? Tipo, falei, caraca, eu não consigo fazer isso e estudar para o mestrado. Minha casa tá sempre um caos. Todo dia a gente tem que lavar essa cozinha. Tipo assim... Todo dia tem que lavar a louça, né? Isso é muito louco, cara. E cozinhar, todo dia tem que... Pô. E a minha pia é pequena, então você bota um café da manhã, a pia tá lotada. É um caos, mas tudo bem. E aí isso tava me angustiando e tal. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Guilherme sobre isso. Eu tava lá chorando e não sei o quê. Aí ele rindo. Aí eu... Cara, por que você tá rindo dessa situação? Ele, porque em algum momento você vai ser boa em fazer isso. E vai ter sido muito legal viver esse caminho. E eu só pensando no futuro. Né? Tipo, eu não quero viver esse caminho. Eu só quero estar boa. Eu só quero estar boa nisso. E, sei lá, 2 meses depois, tudo flui de uma forma muito mais fácil, sabe? E de fato, é muito legal olhar para trás e falar, caraca, em algum momento eu estava surtando por conta disso. Você tomou um choque, pô, pra mim, foi quando você tem que começar a pagar, tipo, água e luz, pô. Eu fiquei muito indignado com isso. Porque, assim, como eu não morei sozinho, eu saí da casa dos meus pais pra casar, né? E eu falei, cara, tem que pagar água e luz. Eu falei, que absurdo é esse? A gente não precisa pagar, mas luz a gente precisa. E cada mês vem um valor diferente. Você não consegue se dá para programar. Não, e aí hoje tu olha assim, aí teu salário, tu pega e seguro do carro, mercado. Aí, tipo, um monte de coisa assim, tu fala, velho, sobra pra mim, sei lá, R$32,71. Exatamente, sabe? é o que eu vivo todo mês. Como é que... nossa. No dia 1 do mês é ótimo. Você acorda rico e morre pobre. E dorme pobre, né? Mas tudo bem. Mas aí teve um dia que o Guilherme saiu mais cedo. E aí, tipo, eu terminei de arrumar as coisas e fui embora. E eu tava, sei lá, fechando a porta de casa. Aí eu respirei assim, eu falei, caraca, eu tô na minha casa. E eu tô casada. E que surreal que é isso. É uma coisa tão ordinária, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tão extraordinário. E aí eu pensei, tipo, nossa, como Deus cuida da gente em tudo, né? Assim, uma coisa tão pequenininha. E, assim, eu trabalho com coisas muito grandes. Então, para mim, tipo, eu sempre pensei em coisas grandes, assim. Eu trabalho com aeroportos, né? Então, realmente, são coisas grandes. E aí, pensar no dia a dia, uma coisa tão pequena, que eu fico, tipo, caraca... É tão simples. E aí, às vezes, eu tô, sei lá, estudando para o mestrado, eu fico pensando, velho, eu só queria que o meu problema fosse a fralda do meu filho que tá suja, sabe? Então, é muito legal parar para pensar como as pequenas coisas são tão importantes, assim, sabe? Um caso que eu tô vivendo muito agora, né, que eu percebi assim,
a gente tem uma casa, né? Que beleza, é 50% só minha, porque é a outra metade da minha irmã. Mas vou considerar que é nossa, porque é a gente que mora lá. Minha irmã mora em outra cidade, então, assim, a gente está lá. Mas quando a gente tem a casa, mesmo que seja alugado e tal, você vai comprando os móveis, né? E a casa começa geralmente muito vazia, porque, pô, tu mobiliar uma casa, quem tá aí de noivo, né? Os dois aqui estão vendo, a gente que já tem uma casa sabe como é que é. Ela começa muito vazia, aos poucos ela vai se preenchendo de coisas que você vai comprando, você vai ganhando. E uma coisa é que talvez a gente olhe para a nossa casa, seja ela própria, nossa ou alugada, e você sempre tem um ideal de como você quer a sua casa. Então, pô, eu olho lá em casa e falo, cara, eu queria, sei lá, o Tomás gosta muito de natação, então, tipo, pô, eu queria que tivesse uma piscina para o Tomás poder nadar e tal. A gente comprou um inflável lá, sabe? Porque só cabe criança, inclusive. E ele fala que nada, porque ele fica nadando em círculo, igual peixe em aquário, sabe? Cara, ele fica nadando em círculo. Ele fica felizão, cara, porque todo dia ele acorda lá. Aí a gente sempre enche, tipo assim, sexta-feira, quando eu chego do trabalho à tarde, né? Tipo, 2, 3 horas eu encho. E fica até o final do dia do domingo. E ele acorda, quer ir lá, ficar nadando. Mas, e a casa... A gente está precisando, então, assim, a gente vai trocar o telhado da garagem, porque aí para ficar melhor, para as crianças poderem brincar. E isso antes não fazia muito sentido, porque a nossa garagem era uma garagem. Só que agora, como tem 2 crianças, é um espaço que elas podem brincar, sabe? E aí, às vezes, a gente fica com esse ideal, né? Eu falo com a Monique um dia desses, de, tipo, eu queria que minha casa fosse assim, mas a casa, ela meio que para mim, eu enxergo hoje, uma materialização também do casamento, sabe? Que vai sendo construída aos poucos. Então, realmente, ela começa muito vazia. Não porque é vazio, mas assim, você está iniciando ali com a pessoa. Você ainda não tem, vamos dizer assim, uma cultura de família. Né? A Carol hoje tem, provavelmente no início, tinha coisas que vinham da sua família, coisas que vinham da família do Ícaro. E aí hoje já tem coisas totalmente diferentes que tipo, são de vocês. Né? E lá em casa acontece isso. Assim, já acontece com vocês também, vai acontecer, sabe? Então, a casa ela vai tomando essa cara do próprio casamento. E é uma coisa que o processo tem que ser muito legal, sabe? Tipo, cara, seria ótimo ter uma casa irmãos à obra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu e a Monique lá, a gente fala, tipo, cara, eu acho muito legal eu olhar para o quarto dos meninos e pensar assim, pô, eu que montei o berço, sabe? Tipo, a gente vê um quadro e, pô, o Tomás me ajudou a bater aquele prego. E você vai vendo lá, a gente tem os riscos da altura do Tomás na porta, sabe? Então, essas coisas são muito legais. Então, assim, a gente... parece um papo coach, né? Até o Danilo brincou. Mas essa coisa de você aproveitar o processo também, né? Porque é um eterno processo até a gente chegar no céu. Então, só vai estar finalizado esse processo quando a gente entrar no céu, pô. Até lá, se hoje tu tá bem, amanhã, igual a gente vê. Eu tenho certeza que todo mundo que conhece uma pessoa que você conheceu na igreja, era super, né? E aí, tipo, sei lá, separou, ou, enfim, parou de ir para a igreja de repente. Então, aproveitar esses agoras, assim, sabe? Cara, e para mim a casa hoje é esse momento, assim, que a gente está vendo de mostrar, justamente aproveitar isso que a gente tem agora, sabe? Não é a casa perfeita, não é a casa ideal, mas aos poucos a gente vai dando a nossa cara. E as pessoas chegam assim e falam, cara, a casa de vocês é muito a cara de vocês, assim, é como a gente imaginava, sabe? Então... É uma coisa que... Ai, desculpa, pode falar. E, assim, por algum motivo, Deus quis que a gente vivesse nesse mundo, né, de uma forma corpórea. Então, a gente não pode simplesmente achar que não tem valor nenhum, né? E como, assim, tem aquela história, né, que os santos são... Cada um é preenchido completamente, né? Mas eles têm tamanhos diferentes. E eu fico imaginando, certamente, a forma como a gente vive o hoje reflete no tamanho que é o nosso copo, ou que vai ser o nosso copo no céu, né? Então, assim, e o casamento é muito isso. Eu ia falar uma sombra, um glimpse, é a palavra que veio na minha cabeça, mas, enfim, um pouquinho... uma palhinha, né, do que vai ser no céu. Então, de fato, a nossa vocação, a nossa vida, ela é muito importante para aquilo que a gente vai viver, né? Seja uma vocação ou outra, um estado de vida ou outro. Se é realmente o que a gente quer viver no céu, o agora faz total diferença nisso, né? Sim. Eu ia falar assim, o Rodrigo falando sobre casa, né? A gente estava numa situação muito engraçada não, né? Mas assim, a gente está em reforma, né? E a gente precisou sair da nossa casa. E a gente tem 3 crianças, enfim, a gente planejou essa reforma justamente
pensando nisso, uma melhoria para os meninos, né? Ter um espaço maior, um espaço que eles possam brincar e tudo, e com a intenção, assim, claro que se precisar sair um dia, a gente vai sair, mas a ideia é que, assim, eles vão crescer e vão permanecer na casa, então precisava de um espaço, né, melhor para eles e tal. Então, a gente calculou tudo, planejou tudo ali, ó, no nosso roteiro de vida e tudo mais, e aí a gente saiu de casa. E aí está totalmente fora, assim, já do rumo do que era planejado. Isso, para mim, é tipo um caos. É, tipo, volta para trás, que eu prefiro, sabe? Se a gente se perde nesse pensamento de voltar, tipo assim, não, estava melhor antes, a gente não vai colher, né? Tá difícil agora, mas é uma melhoria, né? Algo pensando lá na frente. E aí, hoje, vivenciando essa situação, eu tenho muita dificuldade de encontrar os tesouros, de pensar no agora. Né? A gente está fora de casa, é um caos, gente, né? A gente dorme, a gente está na casa da minha sogra, a gente divide o quarto, nós 5. Então, tipo assim, a gente planejou que vai ser um tempo, vai dar tudo certo. E esse tempo já, tipo assim, triplicou. E a gente já está assim, tipo, quando vai acabar? Não sabemos. E estamos lá. Então, assim, é muito difícil, nessa situação, você olhar e falar assim, vamos aproveitar o agora? Sim. A gente não quer aproveitar o agora, a gente quer, tipo assim, vamos resolver agora acabe. Mas aí a gente tenta colher outros frutos, tipo assim, os meninos aproveitando a casa da avó, tem um quintal enorme na casa da minha sogra, então eles podem montar uma piscininha, né? Elas, assim, que ficam sem companhia, tem os meninos para brincar, Sim. Isso vai mudar. E elas mesmas falam, né? Nossa, quando for embora, a gente vai ter que ficar indo toda semana lá, porque a gente vai ser um choque muito grande, porque os meninos acordam super cedo, gritando, fazendo um estardalhaço. E aí acorda a casa inteira e bate nas portas de todo mundo. Eles acordam, a casa inteira tem que acordar. Então, assim, até elas vão sentir falta, né, disso. Então, assim, eu passei muito... Esses últimos tempos, eu tenho passado muito, assim, o tempo de não reconhecer isso. Falar assim, meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Jesus. Por que a gente vai inventar isso, sabe? Mas, de fato, a gente se perde nisso, né? O Saulo até fala... Eu até anotei que ele fala, aumentar a atenção no que está acontecendo e silenciar os pensamentos. Porque, de fato, eu vou pensar nisso, eu só vou pensar no que é ruim. Sim. E vou esquecer justamente de aproveitar o agora, porque eu não consigo nem visualizar meus filhos. Meus filhos são, sei lá, meses que a gente está lá. O que já aconteceu na vida deles? Ainda mais menininhos, assim, pequenininhos, 2 anos. Tanta coisa muda. Cada mês eles vivem o rosto do Bento diferentes. mudou completamente. Ele é um rapaz. Não, é quando corta o cabelo, aí tu olha e fala, meu Deus, velho. Ganha Os meninos mudam, tipo, total, né? Então, tipo assim, se eu não focar o olhar ali, eu vou perder o crescimento dos meus filhos, Sim. né? Tipo, desenvolvimento, uma coisa divertida que eles fazem. Vão deixar de fazer, porque tem coisas que o Pedro Paulo faz que o Bento já olha e fala, Pepe, não é assim, sabe? É super bonitinho. E eu não vou prestar atenção nisso, né? Tipo assim, e até com o meu esposo mesmo, né? O nosso amadurecimento como casal, né? Tipo, as nossas vivências. Se eu for parar para só olhar o que está acontecendo de ruim, nem o meu crescimento, nem no meu matrimônio, a gente não vai vivenciar isso, né? Então, assim, por mais difícil que já esteja, né? A gente está fora do nosso ambiente, fora da nossa casa, não está educando nossos filhos da maneira, assim, ideal que a gente queria e tudo mais. Então, assim, já está difícil, né? Então, se eu realmente não mudar esse foco, pode ficar pior, Sim. inclusive, né? Então, assim, ter essa visão. E você falava da casa, eu falava assim, gente, realmente, né? Assim, se a gente não visualizar assim o agora, mas também pensando no que a gente está construindo ali na frente, a gente não vai viver. A gente vai deixar a coisa ir passando, né? Eu até voltava com a Helena da escola e eu pensando nesse negócio da obra, assim, um caos. Essa semana passada foi tipo assim, Senhor, né? E aí eu pensando nisso, tentando resolver mil coisas, e a Helena sentada do meu lado, e a Helena acorda e vai dormir falando. Mas por que não sei o quê? E aí ela contando, a Helena está no 2º ano, né? Então imagina, briguinhas de 2º ano, né? Tipo, sei lá, meu lápis que está diferente, sei lá, qualquer briguinha assim. E aí era um caos, as meninas lá, e ela contando que uma amiga brigando com a outra, não sei o quê, e ela queria resolver, e tanananas, e elas discutindo, e eu assim, pensando, meu Deus, o problema que eu queria resolver na minha vida era a briga da minha amiga. Tipo assim, a obra, o pedreiro, eu queria estar. E eu olhava para a bichinha, ela falava com tanta empolgação, e eu assim, tipo, não prestando atenção no que ela falava. Tanto que depois, até ela foi contar para minha sogra, eu fui prestar atenção no que ela estava falando de novo, porque eu não tinha prestado exatamente atenção, né? É uma coisa boba, nem tinha nada a ver comigo, mas para ela era importante ouvir que ela estava tentando solucionar o problema entre as amigas e tal. E aí eu fiquei, gente, que engraçado, a Helena era um bebê. E agora ela tenta, né, tipo assim, que todos sejam amigos, que todos... E eu não estava nem aí, sabe, prestando atenção e tal. E eu só pensando, eu queria esse problema também para mim, sabe? Vamos trocar o problema, né? E eu acho que Deus ele coloca essas dificuldades, entre aspas, assim, na nossa vida, justamente para a gente dar valor nesses tesouros escondidos no agora. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele era da igreja, só que ele se afastou um pouco. Aí ele estava conversando que ele entrou no trabalho, aí ele falou, não, tipo assim, agora eu vou dar um gás, eu vou deixar minha família de lado, vou dar um gás agora, porque eu vou começar a ganhar bem, eu ganhando bem, eu vou ter tempo para minha família. Esse era o projeto dele. Beleza, ele falou, aí ontem, vai fazer tempo que eu não via ele, aí ontem eu encontrei ele, fui conversar com ele, ele, pô, tô ganhando 3 vezes mais, só que eu tô gastando tudo. Ele, agora eu não tenho tempo que eu pensei que eu teria com a minha família,
eu não aproveitei minha família durante esse processo, porque o meu objetivo era, quando eu ganhar X, agora, quando eu ganhar X, eu vou conseguir ter tempo. E o X sempre vai aumentando, né? O X sempre vai aumentando. Ele falou, velho, agora eu estou gastando 18 mil por mês. Ele falou, e antes eu ganhava menos e não dava, não sei o quê. Aí eu falei, porque você está olhando só para o objetivo, você não está aproveitando o caminhar. O que Deus está colocando na sua vida. Ele só está focado, tipo assim, no valor, no dinheiro. Cara, no ano da pandemia, é porque falar dinheiro no Brasil, né, pelo amor de Deus, não pode ficar... Mas, enfim, eu ganhava um salário que eu achava assim, pô, eu tinha 23 anos, era mais do que suficiente, assim, até era um salário bem que eu falava, pô, eu quero ganhar isso aqui quando eu tiver 35, 40 anos, que é o auge da vida econômica ali, né, ativa do homem, principalmente. E só que quando a pandemia, várias coisas aconteceram, foi caindo, e aí esse ano, do ano passado para esse... Na verdade, esse ano passado estava razoável, só que do ano passado para esse, o que aconteceu? Um dia teve um feriado em uma escola que eu dava aula, né? E aí eu consegui ir na natação do Tomás, e que a Monique sempre fazia com ele. E aí, cara, eu fui nessa natação e eu comecei a chorar de ver quão feliz ele era, assim, na natação. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei com aquele sentimento assim, eu falei, cara, aqui tá justificado o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, me deu um pouco esse alívio. Mas, ao mesmo tempo... Eu tava dando 50 aulas, né, na semana. E como eu não trabalho fim de semana, ou seja, eram 10 aulas por dia, eu chegava em casa muito cansado, não tinha tempo, nem cabeça, nem para o Tomás, nem para a Monique, basicamente. E aí a gente tomou a decisão de eu sair de um dos lugares, ficar só no outro e tal. Algumas coisas não deram muito certo como a gente planejava, e meu salário foi lá, sei lá, para quase metade do que era antes. E, ao mesmo tempo, eu percebi que a gente começou a gastar quase metade do que era antes. Então, assim, tinha muita coisa que a gente gastava, tipo, besta, cara. E aí, inclusive, isso organizou mais a nossa vida, sabe? E é muito louco, porque... E aí eu falo hoje, assim, que é óbvio que eu não acho que eu vou poder ficar para sempre, assim, por N motivos, né? Mas, ao mesmo tempo... A Clarice veio com a questão do torcicolo, então ela faz assim terapia 2 vezes na semana, tem mais não sei o quê. Ela tem um monte de coisa para fazer, e o Tomás também está numa idade que, como ele não vai para a escola ainda, ele demanda um pouco mais. E eu falo para a Monique, eu brinco que é meu ano sabático, né? Eu falo, cara, é um ano que eu estou trabalhando uma quantidade de horas muito menor, gasto muito mais tempo em casa, e aí eu até comecei a dar mais valor, acho, para o próprio trabalho da Monique, porque antes eu falava, cara, a Monique atende 2, 3 vezes na semana e tu reclama que é muita coisa. Mas quando tu tem a criança e tu tem que encaixar essas 2, 3, 4 horas que você tem que trabalhar em espaços, tipo, não dá, cara. Não é uma coisa tão simples assim, entendeu? Tipo, dá até dá, mas não é uma coisa tão simples de, não faz porque não quer. Então, até isso, tipo, a minha visão melhorou no nosso casamento, sabe? Sim. E é um ano que eu consigo passar muito tempo com as crianças. Então, tipo assim, pô, eu que levo a Clarice na fisioterapia, e aí o pessoal até acha estranho, né? Chega só o pai com a criança. Aí eu falo, eu sou casado ainda, porque quando olha assim, parece que é o pai. O dia do pai, aquele dia, ele pegou a criança e tá lá. Não, eu sou casado ainda, tô com a mãe dela. Tá. Mas... E aí, pô, eu que vou na natação com o Tomás 2 vezes na semana. Então, tem muita coisa que eu tô fazendo. E eu me obrigo... E é bom isso, na verdade, assim, aproveitar muito, porque eu sei que ano que vem pode ser que meu horário na escola dobre. Sim. Mas isso funcionou quando a gente foi... Assim que a gente foi casar, né, o padre que celebrou o nosso casamento, na época era nosso diretor, ele foi para outra cidade, a gente acabou mudando, mas ele falou assim, olha, se acostumem a viver com menos do que vocês precisam. Tipo, ele deu no dia do casamento ele deu 2 conselhos. Ele falou, primeiro, se acostumem a viver com menos do que vocês têm, e rezem sempre pelas vocações dos filhos de vocês. Ele deu esses 2 conselhos na hora da comunhão, né? Ele falou um para mim e um para a Monique. E aí a gente, como eu tive esse, vamos dizer assim, boom no meu salário no primeiro ano de casamento, porque a gente casou no final de 2019, e aí quando meu salário aumentou assim foi em 2020, a gente não fez isso de um modo natural, sabe? E hoje eu olho que, sim, foi um caminho talvez mais dolorido, mas... funcionou, velho. Tipo, eu acho que funcionou. Eu olho para hoje assim, eu falo, beleza. Agora, se eu tiver que voltar a trabalhar, dar 50 aulas, talvez por algum motivo que seja, eu acho que eu entendo melhor a dinâmica do negócio, sabe? A cabeça foi transformada por esses Sim. anos, talvez, assim, de um pouquinho mais de dificuldade, né? Que até tenho vergonha de falar que é dificuldade, porque, pelo amor de Deus, né? Tipo, é bem de boa a nossa vida. Mas é porque perto do que era, né? Sim. Então, assim...
Cara, esse é um ano que eu tô tentando viver muito isso mesmo, assim, com a Clarice, o Tomás e a Monique também em casa, porque eu fico muito em casa e é muito bom. E eu sei que, de uma certa forma, isso vai passar, sabe? Porque o Tomás vai começar a ir para a escola, provavelmente eu vou voltar ano que vem a trabalhar mais, né? Tipo, esses são os planos lá de casa. Aí a gente conseguiu, alavancar muito a Afeto, que é a empresa da Monique, né? Tipo, ela chegou num nível, assim, que a gente gosta muito onde está. Então, essas coisas foram todas acontecendo. E aí, até a gente partilhava, né, no grupo de casais, que provavelmente ano que vem é o ano de remodelar, né? E o casamento é essa coisa viva, na nossa vida, na verdade, é a coisa viva, assim. Hoje você tem um agora para aproveitar, amanhã é um outro agora. E você tem que ir se modelando e aprendendo a viver cada um desses momentos, né? E eu acho assim, a importância de saber discernir o que realmente é um tesouro. Porque, igual você falou, o seu tesouro foi aquele momento com o Tomás na natação. Para outra pessoa, pode ser que o tesouro seja, esse mês ganhei mais. Só que aquilo não é um verdadeiro tesouro. Então, e a importância da gente entender, se entregar à vontade de Deus. Porque, igual você falou, tipo assim, hoje você se entregou à vontade de Deus, que foi reduzir essa carga horária. Ano que vem pode ser outra. Pode se aumentar. Pode se aumentar. Tipo, e, com certeza, se for a vontade de Deus, vai ter outro tesouro lá. Você vai ter algum outro momento com a Clarice, com o Tomás. E eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é saber discernir, tipo assim, um momento. Tipo assim, agora é o momento de frear. Agora é o momento de eu acelerar, porque Deus me quer naquele lugar ali para eu aproveitar o agora lá. Não, Deus quer que eu freie aqui para eu aproveitar meu agora aqui, com a Mavi. Não, Deus quer que eu deixe a Mavi aqui de lado para eu ir lá dar não sei o quê. Eu acho que hoje minha maior dificuldade é ter esse discernimento de onde aproveitar o agora corretamente. Eu acho que isso demanda muita coragem, assim, sabe? Porque muitas vezes o aproveitar o seu agora é fazer aquilo que você não quer, sabe? E, enfim, acho que eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas a gente está passando também por um momento de mudança, no sentido de que um pouco antes da gente noivar, um pouco antes da gente casar, o Guilherme passou no mestrado, e o mestrado de matemática é muito mais difícil do que o de direito, no caso. A UNB, pelo menos. Tipo assim, o meu mestrado foi feito para você trabalhar junto, do Guilherme não. Primeiro, lá no mestrado, o mestrado da UNB, eles, tipo, não aceitam quem trabalha. Começa por aí. Eles não aceitam. Tipo, os professores, se você for lá falar para ele vai perguntar, tu trabalha? Vai perguntar. Se tu falar que trabalha, ele vai falar, não, então não quero, porque você não vai ter tempo de fazer a tese. Porque, tipo, é um dos melhores departamentos do Brasil. Sabe? Tipo, com certeza é top 3 departamentos de matemática no Brasil. Então, junto com a USP e a Unicamp. Então, assim, sem encontrar o IMPA, porque aí é uma coisa extraterrestre. É de louco, na verdade. O IMPA, assim, não vou considerar o IMPA, né? Mas realmente é um mestrado bem... E isso é um dos motivos, não foi o único, mas para eu não... Tipo, nem me interessei muito pelo mestrado. Eu olhei assim e falei, cara, eu faço mestrado, eu caso. Para mim era essa a escolha, né? Porque senão eu ia ter que ficar ali só no mestrado. Eu falei, vou casar, né? Deixa o mestrado aí, depois um dia eu faço. Então. Não, então, o que aconteceu foi um pouco isso, assim, mas eu sou mais velha que o Guilherme, 4 meses, só que eu me formei quase 2 anos antes dele. Então, tipo assim, eu já estava, tipo, eu tinha mudado de emprego, estava começando a ganhar mais, não sei o quê. E quando ele passou no mestrado, todo mundo que a gente conversou falou, não, todo mundo que está no mestrado da UNB de matemática ganha bolsa. Então, a gente estava tranquilo. Ele falou, beleza, eu vou sair do emprego para ir para o mestrado, porque eu tinha recebido tinha mudado, né, de emprego, e todo mundo recebe bolsa. E não ia fazer diferença financeiramente, porque a bolsa era praticamente a mesma coisa. Só que a bolsa nunca veio. E aí passou um semestre, não, semestre que vem vai vir. Não veio. E, assim, hoje, no departamento, 2 alunos não recebem bolsa. O Guilherme e mais uma pessoa. É isso. E aí foi um momento que a gente parou para pensar, tipo, e aí, como é que a gente vai viver, sabe? Muito isso que o Rodrigo falou, de, tipo... Antes de casar, eu comprava roupa todo mês. Meu cartão, minha parcela, ela vinha enorme de roupa e de coisas separadas, assim. A Zara tava lá com sangue. Daí, todo mês eu tava batendo ponto na Zara. Já chamava pelo nome. Vem, mami! A aceitação é o primeiro passo. Exatamente. Pra superar. Eu virei pro Guilherme, tipo, mês passado, falei, amor, esse é o primeiro mês que não tem nenhuma compra de roupa no meu cartão. E isso foi uma coisa difícil para a gente, entender que a gente precisava viver com menos do que a gente
era acostumado a viver, né? E conversando em direção espiritual e tal, a minha diretora falou: nossa, mas eu acho isso bom. Isso é importante para vocês se unirem, isso é importante para vocês amadurecerem juntos, isso é importante para o casamento de vocês, sabe? E, para mim, isso foi muito claro, porque, enfim, a gente pode tirar N tesouros relacionados a essa situação, mas, para mim, foi Deus me mostrando: olha, não é mais seu e dele, agora é de vocês. E, infelizmente, eu precisei aprender isso na carne, sabe? Porque, para mim, era assim: não, porque eu vou pagar isso do casamento, aí o Guilherme vai pagar isso, não sei o quê. E chegou um momento que não era mais assim. Chegou um momento que a gente vai pagar porque é a gente, sabe? E isso tem sido muito, muito frutuoso mesmo. Então, é muito louco que mesmo um tesouro que a gente considera ser ruim, que é um momento difícil, ele traz frutos muito bons, né? Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, apesar das nossas misérias e tal, sempre ele vai permitir que a gente cresça em algum ponto nisso, né? E eu fico pensando, cara, como isso é importante para o nosso futuro, sabe? Em algum momento vai ser o contrário. Em algum momento eu que não vou estar trabalhando e ele que vai ter que vai estar trabalhando, e é isso. E tá tudo bem, sabe? E, enfim, é isso. Não, uma coisa que eu sempre... Lá em casa, a gente... Meus pais sempre tiveram a vida financeira muito bem organizada, né? Isso foi sempre uma grande graça lá em casa. Então, eu nunca tive muito contato de como era a vida financeira. Então, eu não tinha essa noção de que tinha pessoas que viviam com dinheiro separados. Para mim, isso realmente eu não sabia. Aí, quando eu fui ficando mais velho, eu percebi, eu vi gente casada que tinha essa separação, do tipo assim, pô, não, vou pagar aqui, tu me faz um Pix. Tipo, cara, para mim isso nunca fez sentido. Então, isso foi uma coisa lá com a Monique que nunca foi um problema, assim, né? A gente realmente já casou e isso era um ponto bem pacífico. E volta e meia, às vezes na escola, alguns alunos me perguntam sobre isso, né? Pô, os professores aqui na escola ganham bem e tal, né? Eles vêm falar isso e falam: não, isso é esposa, quanto que ela ganha? Eu falo: velho, tipo, eu só posso trabalhar porque ela está em casa cuidando dos meus 2 filhos, sabe? Então, existe um trabalho conjunto, porque eu também tenho uma responsabilidade com os meus filhos. E aí, mesmo se você quiser pensar de um jeito materialista, nesse sentido de, pô, meio que metade das minhas horas aulas são tudo dela, porque metade do que ela está cuidando das crianças também vai ser meu, se a gente parar para pensar assim, contratualmente no negócio, sabe? E aí eu sempre falo para eles, eu falo, cara, tipo assim, eu só consigo ter esse salário porque ela está lá em casa com as crianças, sabe? Senão não conseguiria, porque o que eu vou fazer? Vou deixar as crianças... não, ia ter que dar um jeito, porque é a minha responsabilidade, as crianças são minha responsabilidade. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, né, a gente a colocar, né, e, pô, realmente o dinheiro é nosso, não tem essa diferença, né? E até tomar a decisão para casa, né, porque uma coisa que pode acontecer é, tipo, tem uma coisa que eu não faço quando eu vou cuidar da vida financeira lá em casa, e aí eu vou chegar voltar no tema do podcast, mas que é, tipo, eu não separo... Uma vez, quando eu fui começar a fazer a planilha, eu tenho uma planilha, né, de gasto lá em casa, aí eu falei assim, pô, vou colocar aqui os gastos das crianças. Então, tipo, quanto que eu gasto com fralda e tal, para ter uma noção. Só que eu percebi que isso podia ser... Saber esse dado... A galera dos dados agora vai ficar bolada, né? Ter esse dado talvez fosse mais danoso para a minha cabeça do que vai ter de bom para o meu bolso, entendeu? Porque eu sei que se eu ficar olhando desse jeito, tipo, vou pegar roupa. Aí, não, essa roupa é da Monique, essa roupa é do Rodrigo, essa roupa é do Tomás. Eu não faço essa diferença, ou das crianças, né? Eu não faço essa diferenciação porque eu sei que para o meu psicológico isso não vai ser bom. Porque como eu tenho essa cabeça de, tipo, a gente pode economizar aqui, quando eu pensasse, a gente está gastando muito em roupa, eu ia chegar lá na Monique e falar, moço, você está comprando muita roupa. E isso é uma coisa que eu não quero. E eu sei que para dados, se você está precisando cortar gastos, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, talvez para uma família não faça mais sentido, né? Tem uma frase que tem um cara que é o Danilo Bastos, ele fala muito de FI, assim, de fundo imobiliário, né? Ele fala assim, finança pessoal tem 2 palavras, é finança pessoal. Então, tipo, não existe uma fórmula mágica, Perfeito. Você tem que olhar para a pessoa. E eu sei que se eu for cuidar desse jeito, assim, vai trazer algo ruim lá para casa, sabe?
Então eu não separo. Tipo, eu pego lá a fralda, eu coloco tudo dentro de mercado. Aí você olha o mercado lá de casa, porque 2 crianças cagando. É muita fralda. Daqui a pouco que você gasta, é psicológico, Não, que você gasta vai embora, né? tudo que eu nem olho. Então, assim, Só vai. eu olho pro mercado lá e falo, não, é porque a gente tá se alimentando bem. A quantidade de fralda que tem lá, de lenço Seu vale umedecido. alimentação vai só em fralda. Quem dera tivesse vale E a alimentação. vontade de desfraldar. Não tô mais agora, graças a Deus, tá? Falta só a noite, de dia ele já tá mas... e é isso, então, assim, quando tem lá, tipo, eu tô gastando muito com roupa. Cara, alguém tá gastando, assim, tipo, é a família toda. Sim. É um e todo mundo, sabe? Não tem essa de eu tô gastando muito, a Monique... Porque também, é porque aí a gente acostuma muito a olhar pro nosso erro e minimizar ele e maximizar os outros. Se for olhar o que eu gasto lá de material de escritório, comprando organizador de cabo, porque tu olha lá quem mexe com computador, né? Tu olha assim e fala, cara, tem muito cabo, pô. O sonho de qualquer pessoa que mexe com computador é acabar com os cabos do mundo, né? As coisas fossem todas... Tudo Wi-Fi. Nossa, aí... Não, comprei um organizador de cabo, comprei não sei o que pra botar o celular. E assim, sempre vai, né? Mas o que a família, né, no nosso caso, tá precisando agora, sabe? O que o casal tá precisando agora. Tipo, pô, agora é hora de pagar uma pós-graduação? Então é isso, velho. Tipo, não importa se... Você não vai ficar lá pagando a pós-graduação e enchendo o saco, sabe? Tipo, pô, você não tá fazendo aula aí. Monique comprou um curso lá da doutora Bruna Pitalunga, sei lá, R$7.000 o negócio. Aí, pô, não, tu não tá fazendo o curso. Tipo, cara, não é assim, sabe? Tipo, a família é da família, assim. Eu também comprei aquilo. Então, é uma coisa que acho que ajuda muito, né? Não sei se falando em processo, né? Porque assim que eu e a Mavi começamos a namorar, ela sempre trabalhou. A Mavi sempre trabalhou. E assim que a gente começou a namorar, no primeiro mês ela perdeu o emprego. E depois disso ela nunca mais conseguiu conseguir um novo emprego. E tipo assim, e a gente via ali que, tipo assim, ela mandava currículo, ela mandava tudo, tipo assim, sempre era um não. Teve uma vez que um professor meu, ele postou no Instagram, tipo assim, preciso de um freelancer para redigir um negócio, tipo assim, era coisa besta. Eu falei com ele, eu liguei para ele, não. Ele falou, não, pode tranquilo. Eu falei, não, minha namorada, ela quer, não sei o quê. Ele, não, me manda o número dela que já tá tudo certo aqui. Eu mandei o número dela para ele sumiu, tipo assim, nunca mais falou, tipo assim. E sempre foi um sofrimento muito para ela, pra gente, em casal mesmo, tipo assim, porque ela sempre foi acostumada a trabalhar, ela nunca ficou em casa. Só que desde que a gente começou a namorar, ela sempre falou que o desejo dela era o quê? Assim que a gente tiver um filho, eu largo tudo para cuidar do nosso filho. Eu quero ficar em casa. Só que a partir do momento que ela foi obrigada a ficar em casa porque não tinha emprego, aquilo começou a ser uma dor para ela. Porque o negócio dela, tipo assim, pô, eu preciso trabalhar porque a gente precisa pagar um casamento, a gente precisa pagar não sei o quê. E ela não aproveitava aquele momento. Depois de muito, muito tempo, depois de quase 2 anos, hoje ela vê, tipo assim, nossa, se eu não tivesse passado por esse processo durante esse tempo todo, talvez quando a gente engravidasse e eu falei que eu iria deixar... Ia sentir tudo lá. Eu ia sentir tudo lá, só que junto com o filho, junto com o casamento, ia botar a culpa no filho. E hoje ela vê esse tesouro que Deus deu para ela. Tipo assim, pô, foi sofrido? Foi. Foi difícil? Foi. Mas, pô, olha tanta graça que Deus foi dando nesse caminho que fez eu aprender, fez eu entender, tipo assim, que eu posso ficar em casa e isso ter um valor, que, cuidar da casa, você falou, tipo assim, pô, é difícil, porque muitas vezes quando a gente está na rua, a gente não percebe, pô, o quanto é trabalhoso ficar em casa, quanto é trabalhoso cuidar de uma casa. E Deus foi dando esse tesouro para ela durante essa caminhada. Sim. E aí, se ela não tivesse esse olhar atento, e é difícil, quando a gente está naquele problema, a gente tentar tirar algo bom daquilo, tirar um tesouro daquilo. Por isso que é importante a gente ter esse olhar atento, tipo assim, não, tá, Deus me colocou aqui por um motivo, vamos agora caçar o que de bom Ele quer tirar daqui. Então, gente, muito bom o papo hoje, acho que foi um tema bem legal, quem escutou aí também. Que é isso, né? Assim, a gente vai trocando essas experiências, a gente vai vendo cada um em cada fase. A Carol já está lá com 3 já, quase, né? Quase 4. 4 tá vindo. Dormindo, 6 meses dormindo com 3 crianças dentro do quarto, acho que... Aí, vai demorar um pouquinho. Ícaro, força, Ícaro. Enfim, e é muito boa essa troca, porque acho que até, né, a gente olha para trás, tipo, a Mavi bem no iníciozinho do casamento, o Gui noivo, e a gente olha essas coisas que, cara, a gente passou por isso, e olha como era bom lá, né? Então eu lembrei dessa conversa com
com a Monique, né? E aí é engraçado que eu sento com ela para falar sobre o seguro de vida, porque quando tem alguma atualização, eu tenho que falar, pô, eu falo, amor, ó, se acontecer alguma coisa, você tem que ligar para essa pessoa, tá em tal lugar o número. Ela, não, Rodrigo, não fala dessa coisa. Não quero saber, você tem que saber, velho. Se eu morrer, tu vai ganhar aí quase 2 milhões de reais, pô, tem que... Pô, pelo menos isso, né? Pô, pelo menos isso. Já... Mas, assim, então, muito obrigado mesmo pela experiência de vocês. É muito bom conversar. Foi um episódio bem legal. E deixei um destaque final para as pessoas. Só queria mesmo deixar que as pessoas se entreguem à vontade de Deus, porque quando a gente se entrega à vontade de Deus, eu acho que a gente deixa uma preocupação de lado, a gente deixa as coisas ruins de lado e a gente consegue focar no que realmente o que importa, o que é realmente valioso para a nossa vida. Carol? Isso. Acho que se focar, né, no que importa de verdade. Né? Os dias são muito corridos, a nossa vida é muito corrida, né, o dia a dia. Mas acho que se a gente parar um minuto e observar, a gente vai colher alguma coisa dali e a gente vai sentir falta disso, né, lá na frente. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que naquele momento ali que a gente está angustiado, alguma coisa a gente vai conseguir, né, colher dali. Eu acho que eu diria para pensar nos detalhes, olhar as pequenas coisas que como elas fazem diferença, sabe? Eu lembro que no dia do meu casamento eu estava com muito medo das coisas passarem rápido e eu não aproveitar. E aí, em vários momentos, eu parei, respirei e olhei o que estava acontecendo. E são momentos muito caros para mim. Então, acho que respirar e tentar olhar o que está acontecendo para ter essa memória agradecida da sua história mesmo, porque cada um tem uma e é muito especial tocar na história das pessoas, né? Meu destaque final... Crema, pensa um livro aí para indicar sobre esse tema para as pessoas. Enquanto você vai pensando, eu vou... Mavi também, que lê muito, pode pensar um aí. Mas eu tenho um que depois eu vou falar que eu pensei aqui, mas meu destaque final é só relembrar uma coisa que eu veio aqui no episódio, que existe um papo assim de que, pô, se eu tivesse vivido na Idade Média... Cara, eu vou falar a palavra. Para com essa besteira, porque, pelo amor de Deus, você está no momento que... Acho, é no Evangelho Gaudium, eu acho, ou na Gaudete, enfim. Eu sempre confundo esses documentos todos. Mas que, assim, cada santo é a representação de uma parte do Evangelho em um momento do tempo, sabe? E você é uma pessoa, a gente aqui, cada um foi escolhido para esse tempo, para viver hoje, né? Então, se você está nessa, você está fugindo da realidade. Nossa, se eu vivesse na Idade Média, tu ia morrer com 22 anos de alguma doença aí que hoje em dia tu vai na farmácia ali e cura, né? Então, não é assim, se eu vivesse na Primeira Guerra Mundial, não tem coragem de fazer o que tem que fazer. Então, assim, né, eu acho que esse é um pensamento muito venenoso que a gente pode ter na nossa cabeça de que hoje é a pior época, não sei o quê. Cara, a melhor época para ser cristão no mundo é hoje, pô, porque, pelo amor de Deus, é muito fácil. Tu entra... Na internet tem o Padre Paulo Ricardo. Assim, tu nem depende de ter alguém na tua cidade para te ensinar alguma coisa. Então, escuta esse podcast a quilômetros de distância, sabe? Tipo, vai lá no Padre Paulo Ricardo, vários outros, enfim, formadores muito bons que a gente tem, né? Então, muita coisa acessível para criarmos nossos filhos bem, enfim. Eu acho que a gente está num tempo muito bom, assim, para ser santo, e a gente tem que aproveitar, né, esse tempo, sem essa coisa... Enfim. Pensaram aí? Livro não veio, mas tem outra indicação. Pô, então eu vou indicar, não sei se... Mas que eu tava lendo um dia desses, que é A Morte de Ivan Illich. Eu acho que é um livro que vai dar um pouco... Pode falar um pouquinho, assim, para cada um. É um recente, eu não tenho essa biblioteca aí que vocês têm, né? Mas... Eu pensei em um livro que eu não li, mas o Guilherme leu, e ele estava me contando sobre ele, que é um conto de Natal, do Charles Dickens. Ah, legal. Tinha acabado de pensar nisso. Legal. Oi. Eu fiquei só anotando as coisas aqui, mandei mensagem até pro Guilherme para ele falar um negócio que ele acabou falando. Parabéns, Guilherme. Desculpa. Eu estava muito pensando uma partilha que eu estava tendo com meu irmão, que é uma coisa recente assim. O meu irmão, ele está se engraçando de volta com Deus, assim. Eu estava falando com ele ontem de um vídeo que eu vi no Instagram, que era um cara dentro de uma piscina tocando uma musiquinha falando que somos uma causalidade, assim, acabamos que somos membros da espécie dominante de agora.
né? E aí corta e um cara comentando, tipo, como é que você pode pensar que você é só isso? Né? Você está dentro de uma piscina, tocando piano para 100 mil pessoas. 100 mil pessoas te vendo. Como é que pode ser tão... a sua visão pode ser tão pequena para você não ver o impacto gigantesco que você está tendo, né? Eu mandei isso para o meu irmão e eu chamei de a cura de todo o cinismo, né? Porque eu estava vindo para cá, eu vi um carro que tinha um cachorro no banco do carona e eu, que massa! Que massa! Que legal que a gente vive num momento em que eu posso aproveitar esse tipo de coisa sem pensar nisso. Na Grécia Antiga, Platão falava... Essa história é muito boa. Platão falava que o homem é um bípede sem penas. E aí tinha um filósofo que era o Diógenes o Cínico. E ele pegou uma galinha, ele tirou as penas e mostrou para Platão: eis, um homem. Tipo, várias coisas assim, de Diógenes especificamente, ele fala sobre a nossa... Infelizmente, a gente está aqui, a gente tem que passar por isso. E ele vivia num barril e ficava jogando coisa nas pessoas que passavam, sabe? Mas... que bom, graças a Deus a gente passou por tudo isso e agora a gente está numa situação em que a gente não precisa se preocupar com ser morto em Coliseu. A gente não precisa se preocupar com ser perseguido pela nossa fé com faca, sabe? Tipo, a gente aqui no Brasil agora, né? Não sabemos em outros lugares que a situação é triste, é crítica. Rezemos. Então, eis aí a minha indicação. Tentar se curar do cinismo. Né? É muito fácil a gente ficar sofrendo, porque é muito fácil sofrer, né? É mais fácil, né? Mais fácil reconhecer do que você reconhecer as graças de Deus. É mais fácil jogar a culpa no outro, né? A culpa é porque eu nasci nesse tempo, não é porque eu que... É sempre é igual o Adão fez, né? Será que é daí que vem a inspiração pro Chaves? O cara vivia no barril. Cara, tá aí, ó. Fala um pouco sobre a inspiração do Chaves em podcasts católicos. Né? Precisamos falar sobre isso. Crema, muito obrigado. Gente, então é isso. Até a próxima. Espalhem por aí que vocês escutam. Cuidem, mande o episódio com um amigo seu. Tchau, tchau. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.